Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, sem exagero, um dos pilares da gestão: os métodos de custeio. Entender como uma empresa apura o custo de verdade dos seus produtos e serviços, olha, isso vai muito além de um mero exercício de contabilidade. É a base para tomar decisões estratégicas que, no fim das contas, definem quem ganha e quem perde no mercado. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente parte de um desafio que toda empresa enfrenta: os tais custos indiretos. Daí, vamos explorar três abordagens clássicas para lidar com eles: o custeio por absorção, o variável e o famoso custeio ABC. No final, a ideia é ter um repertório para saber qual método faz mais sentido em cada situação. Preparados? Vamos lá! Bom, o nosso ponto de partida é um dilema que está no coração da gestão de custos. É que, enquanto alguns custos são fáceis de ligar a um produto específico, outros são de todo mundo, compartilhados pela operação inteira. E é justamente a forma de dividir esses custos compartilhados que torna esse assunto tão complexo e tão importante. Pensar um pouco nisso aqui. O combustível gasto naquela entrega específica, moleza de calcular. Agora, e o salário do gerente que supervisiona toda a frota? Que fatia desse salário a gente deve atribuir àquela entrega? Essa pergunta aparentemente simples é a questão central de tudo que a gente vai ver hoje. E isso nos leva a uma distinção que é chave. De um lado, temos os custos diretos. Como o nome sugere, eles estão ligados diretamente a um serviço, como o combustível. Do outro, os custos indiretos, como o aluguel do galpão, os salários do pessoal do escritório. Eles pertencem à operação como um todo. E para a gente descobrir o custo real de um produto, eles precisam ser distribuídos. Esse processo de distribuição tem um nome: rateio. E é a lógica por trás desse rateio que diferencia cada método de custeio. Vamos começar pelo método mais clássico, o mais tradicional de todos, o custeio por absorção. Se a gente pudesse dar um apelido para ele, seria a abordagem tudo incluso. O nome já entrega o jogo, né? Ele absorve absolutamente todos os custos da produção, não importa se são diretos ou indiretos, e joga tudo para dentro do custo final do produto. Nada, absolutamente nada, fica de fora. E aqui vem um detalhe que não é um detalhe, é fundamental. No Brasil, para fins de imposto, para fins de balanço oficial, o custeio por absorção não é uma escolha, é uma obrigação. E por quê? Porque ele segue o chamado princípio da competência, garantindo que todos os gastos da produção sejam confrontados com as receitas que eles ajudaram a gerar. Isso evita distorções na hora de calcular o lucro e, claro, o imposto a ser pago. O processo em si segue uma lógica bem clara. Primeiro, a gente separa o que é custo de produção do que é despesa administrativa ou de vendas. Depois, joga os custos diretos em cada produto, que é a parte fácil. Aí vem o passo crítico, o terceiro: escolher um critério de rateio, um driver, para distribuir os custos indiretos. Pode ser por horas de máquina, por mão de obra. É aqui que mora a subjetividade. E por fim, é só somar tudo para chegar no custo total. Trazendo para o nosso exemplo do e-book, a gente vê isso na prática. O custo direto para o palete era de R$ 23,15. Depois de ratear R$ 50 mil de custos indiretos entre os 12 mil paletes, a gente adicionou R$ 4,17 a cada um. E pronto! Chegamos ao custo total de R$ 27,32 por palete. Certo? Então, se ele é obrigatório, por que não usar só ele e pronto? Bem, ele é perfeito para atender o fisco. O problema é que a escolha daquele critério de rateio pode ser bem arbitrária, sabe? E isso pode acabar distorcendo a realidade dos custos, levando a decisões gerenciais que não são as melhores. É justamente essa limitação que abriu a porta para outros métodos. E para tentar fugir dessa arbitrariedade do custeio por absorção, surge uma alternativa com foco completamente diferente: o custeio variável. A prioridade aqui não é o fisco, mas sim dar informações rápidas e úteis para a gestão tomar decisões no dia a dia. A filosofia aqui muda da água para o vinho. Só os custos que variam junto com a produção é que entram no custo do produto. E os custos fixos? Aluguel, salários do administrativo, tudo isso é tratado como despesa do período. Ou seja, vai direto para o resultado da empresa, sem ser embutido no valor de cada produto no estoque. E olha só o impacto que essa mudança tem na prática. Vamos comparar? Lembra que no custeio por absorção o custo do pallet era R$ 27,32? Pois é. No custeio variável, o custo do mesmíssimo pallet é de apenas R$ 23,15. A diferença, aqueles R$ 4,17, são justamente os custos fixos, que agora não estão mais no produto, e sim tratados como despesa.
E qual é a grande vantagem disso? A análise para a gestão fica muito mais limpa, mais direta. Com o custo variável na mão, fica fácil calcular a famosa margem de contribuição de cada produto, que é basicamente o que sobra da venda depois de pagar os custos variáveis. É esse valor que vai contribuir para pagar os custos fixos e depois gerar lucro. É uma ferramenta poderosíssima para tomar decisões rápidas sobre preços, sobre qual produto focar, enfim, essencial. Ok, então se a absorção é o tradicional e o variável é o ágil, o custeio baseado em atividades, o ABC, é o método do detetive. A busca dele é pela máxima precisão, investigando a fundo o que realmente causa cada custo na empresa. Essa citação dos criadores do método Cooper e Kaplan vai direto na jugular do problema. O objetivo do ABC é exatamente esse: atacar de frente a maior fraqueza do custeio por absorção, que é o rateio arbitrário dos custos que não são diretos. A grande virada de chave do ABC está aqui. A lógica tradicional pega os custos dos departamentos e joga nos produtos. O ABC não. Ele dá um passo para trás e diz: espera aí. Primeiro, vamos ver como os recursos, salários, energia, etc., são consumidos pelas atividades da empresa. E só depois a gente mede como os produtos consomem essas atividades. É uma visão muito mais detalhada, muito mais granular. Vamos dar uma olhada nessa tabela para entender melhor. No método tradicional, o custo do departamento de compras talvez fosse dividido pelo volume de produção. O ABC é mais esperto. Ele identifica a atividade de comprar materiais e usa um direcionador que faz muito mais sentido: o número de pedidos. Faz lógica, né? Um produto que exige muitos pedidos pequenos vai consumir mais desse custo do que um produto que tem um pedido só, de grande volume. A lógica é de causa e efeito. E o resultado final dessa investigação toda é, muitas vezes, surpreendente. No exemplo completo do e-book, o custo do batom ficou em R$ 10,70, enquanto da sombra foi para R$ 17,33. O ABC revela que a sombra, talvez por exigir atividades mais complexas, é bem mais cara de produzir. Uma informação valiosíssima que os outros métodos poderiam simplesmente esconder. Chegamos então à pergunta de $1 milhão. Depois de ver esses 3 métodos, qual é o melhor? E a resposta, como quase tudo em gestão, é: depende. Não é uma questão de bom contra mal, e sim de qual ferramenta é a mais adequada para o que se quer fazer. Essa tabela resume bem a nossa conversa. Se a gente olhar a linha uso primário, fica claro: absorção é para o fisco, variável é para agilidade gerencial, e o ABC é para análise estratégica profunda. Agora, olha a linha complexidade. Existe um preço a se pagar. A precisão incrível do ABC vem junto com uma complexidade de implementação muito maior. A escolha vai ser sempre um balanço entre a informação que se precisa e o recurso que se tem para obtê-la. No fim das contas, a escolha é puramente estratégica. Uma empresa inteligente pode, inclusive, usar mais de um método ao mesmo tempo: o de absorção para contabilidade oficial e o variável, ou o ABC, para gestão interna. Mas tem um ponto que é inegociável: sem dados de qualidade, nenhum método, nem o mais sofisticado do mundo vai fazer milagre. E para a gente fechar, fica essa reflexão que é o dia a dia da gestão. Qual é o equilíbrio ideal entre precisão e agilidade? Às vezes, um custo perfeitamente calculado, que chega tarde demais, não serve para nada. Já um custo aproximado, mas que chega na hora certa, pode ser a chave do sucesso. A resposta para essa pergunta, no fundo, vai definir o perfil de gestão de cada um.